Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Estamos mais uma vez aqui, nesta quinta-feira, calor por sinal, bem quente. Temos aqui, ali já sentadinho, Tiago Barbante, de Eurípides Barçanovo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, eu vou dar uns recadinhos bem rápido, tá? Para começarmos a palestra. Nós temos um evento, vamos fazer um evento dia 12/11, às 8 horas. Vai ser a primeira noite musical em prol de uma sala que nós vamos tentar fazer aqui no fundo e da campanha de Natal de 17/12, tá bom? E nós também, a mesa é R$30 para 4 pessoas e o convite individual é R$10. Vai ser lá no Renascer, vai ser lá no Renascer, tá? E o Emílio Carlos vai cantar durante a noite toda. A gente está tentando ver que ele começa às 7 horas e termina lá pelas 6 horas da manhã, tá? Então vai ser a noite toda mesmo. Mentira, pessoal, mentira. Eu acho que até meia-noite, 1 hora da manhã tá de bom tamanho. Então vai ter porções, vai ter bebidas geladas, tá bom? E vamos confraternizar juntos e nós a ajudarmos o pessoal aí, tá bom? A nossa cesta básica é todo terceiro sábado de cada mês. Quem puder doar e participar estão todos convidados. E vamos começar também o prato fraterno. Vai ser toda sexta-feira, eu acho que vai começar na outra sexta-feira que vem. Toda sexta-feira, às 15 às 18, para confeccionar, né, amor? Confeccionar o prato fraterno, a comida. E vai servir das 18 às 19h30. Quem puder, venha já com a vasilha de sorvete para a gente servir, tá bom? E nossos horários de trabalho, toda segunda-feira temos estudos abertos ao público às 8 horas, aqui na casa mesmo. Às terça-feiras temos inglês com as crianças, das 14 às 16, a Silza que dá aula. De quinta-feira é palestra e tratamento fraterno e passes e medicamento. Às sextas-feiras o prato fraterno, como eu já falei. Quem quiser comprar a mesa também do nosso evento é só conversar aqui conosco. Vamos colocar vários cartazes, quem quer comprar a mesa pode entrar em contato comigo, com a Isabel e com a Isabela, tá bom? Pessoal, eu vou ler aqui uma mensagem rápida e já vamos passar a palestra para o Tiago. Eu vou ler essa mensagem aqui que caiu no Evangelho no Lar, na minha casa. Quem faz o tempo? Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito, que necessita do ombro amigo, afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que 1 hora de palestra evangélica é muito mais demorada que 1 hora ou mais assistindo a um bom jogo de futebol? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz seu tempo. Então, pessoal, a gente já começou bem, né? Estamos aqui vendo uma palestra do Tiago. Vamos servir a Deus e a Mamon.
Esse é o tema de hoje, do capítulo 16. Já estamos 1/10, vai, à frente. Que bom. Então, gente, o tempo é nós que fazemos. Então, falar que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, deixa de tomar banho, para você ver. Né? Deixa de dormir, fica só acordado o tempo todo. Você vai ter que arrumar tempo para isso. Não arruma tempo para isso, então a gente tem que arrumar tempo para Deus também, porque é a nossa evolução, pessoal. Né? Bom, já falei demais. O Thiago está aqui, ó, doido para falar. Né, Thiago? Sim. Seja bem-vindo, que os bons espíritos estejam contigo nessa palestra, viu? Obrigado. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja no coração de todos nós, a todos aqui presentes, aos nossos amigos, irmãos e irmãs que estão na internet nos assistindo. E hoje eu vim falar com vocês a respeito do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não Servir a Deus e a Mamon. O que seria Mamon? Mamon é o deus da riqueza na doutrina pagã. E é o grande dilema que todos nós temos, né? Como conciliar, servir a Deus e ao mesmo tempo cuidar do dinheiro, né? Cuidar dos nossos afazeres, dos nossos desejos de conquistar cada vez mais os bens materiais. E nós que somos espíritas, sempre temos esse dilema, essa preocupação, né? De saber, será que eu estou usando o meu tempo bem utilizado? Eu estou usando em prol das coisas que eu posso levar para o outro lado da vida quando eu desencarnar? Ou eu estou usando o meu tempo e minha energia somente para conquistar coisas materiais? Porque Jesus, se a riqueza fosse desgraça e fosse uma coisa negativa, ele não deixaria, né? O dinheiro não existiria no mundo. Se o dinheiro existe no mundo, existem as riquezas, é porque elas têm uma finalidade útil. Nós que desvirtuamos a riqueza, né? Quando nós utilizamos mal o dinheiro que nós temos, quando a gente pega e só pensa em acumular cada vez mais recursos materiais, em detrimento da nossa evolução espiritual, nós que estamos agindo errado, não é? Porque todos os defeitos, todos os problemas do mundo é devido ao homem, né? O homem ser imperfeito ainda. Se o homem já fosse um espírito mais evoluído, se nós tivéssemos um grau de depuração e um grau de evolução maior, muitos dos males que a gente vê no dia a dia já não ocorreriam mais. Então a gente tem que parar de colocar, às vezes, a culpa, né, nos objetos, nas situações e começar a assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Porque se nós temos o dinheiro, a possibilidade de empregar isso em prol da sociedade, porque pensem bem, né, tudo que nós temos de bom no mundo, de conhecimentos, é em relação à riqueza que proporcionou. Né? Somente a riqueza que proporciona isso para a gente. Se nós não tivéssemos o dinheiro, como que teríamos as empresas que empregam as pessoas? Né? Como que teríamos as obras de engenharia no mundo? Né? O mundo todo, sem o dinheiro, a gente não construiria nada. Então, se a gente empregar a riqueza em prol da lei do progresso, ela vai estar sendo bem aproveitada. E cada vez Deus vai agraciar a pessoa que emprega bem com mais prosperidade. Porque todos nós que temos, né, a possibilidade, muitos têm a riqueza, outros nascem na miséria. E nas duas situações são provas. A gente fala assim, mas ser rico é muito mais fácil. Depende, não é? Será que é muito mais fácil? A riqueza é uma prova, a riqueza como a beleza é uma prova muito mais difícil. Por quê? Porque quando você é rico, você tem a tentação de todo momento, né? O seu orgulho, o seu egoísmo, as suas tendências sensuais serem satisfeitas. Quando a gente tem um dinheiro, a gente ganha na loteria de uma hora para outra, a gente não estaria aqui nessa reunião, né? A gente estaria agora churrasqueando, fazendo uma festa, estaria viajando, gastando dinheiro, aproveitando, e Deus estaria em último lugar. A gente tem uma tendência de se afastar, né, da espiritualidade, a se afastar das questões morais, quando a gente tem facilidades materiais. A gente não aprendeu ainda, como o Flávio disse na lição que ele deu, a ter um tempo para Deus, né? Quando a gente tem muita facilidade, a gente tem muito recurso sobrando, a gente vai querer gastar, vai querer gozar, aproveitar a vida e não parar para se dedicar um tempo à oração, à meditação,
a refazer as nossas atos, né? Fazer um exame de consciência de como temos empregado o nosso tempo aqui na Terra. Será que a gente usa o nosso conhecimento, usa o nosso estudo, a nossa inteligência para o caminho do bem? Porque isso também é riqueza, muito mais valiosa do que o dinheiro em si. Se nós temos a possibilidade de dividir o nosso conhecimento, o nosso entendimento com o nosso semelhante, a gente está aproveitando a riqueza de uma maneira correta. Porque mais do que satisfazer a caridade material, né, de matar a fome, matar o frio, matar a penúria, a pobreza, é importante satisfazer a fraqueza, a necessidade intelectual, instruir as pessoas para que elas tenham, né, um conhecimento que livre do sofrimento, que livre da amargura, do ódio, da inveja, que só a gente admite isso quando a gente não conhece as leis divinas. Porque se a gente sabe que as desigualdades que a gente vê têm uma causa, né, que tudo é causa e efeito, a gente não está aqui na situação que a gente está à toa, por uma sorte, por um dado que é lançado e a gente cai aqui, né, de paraquedas e está tudo já determinado. Então, se uns têm a riqueza hoje, pode ser que se empregar mal não vão ter amanhã. Quantas pessoas que abusam, né, da riqueza com soberba, com orgulho, se acham mais importantes, se esquecem das suas origens. Diz a pessoa recebe uma mudança de vida aí com um dinheiro, a pessoa não se lembra mais de onde veio, dos amigos que teve, né, abandona aquele lugar que ele nasceu, aquela vila que ele foi criado, os amigos da infância. Por quê? Porque o dinheiro faz essa ilusão, né, de que com ele tudo é possível, tudo pode ser comprado, qualquer situação está ao alcance de quem possui em excesso. E apraz a Deus tirar esse dinheiro a qualquer momento. Por isso que é uma ilusão, né? Tudo que a gente se apega que é material, o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, o emprego que a gente tem, a roupa, tudo que é material, que a gente às vezes se orgulha, qualquer momento pode ser estragado, né? Pode vir o ladrão, pode nos assaltar e levar embora, a ferrugem vai comer, a traça vai também roer, e tudo isso é tão efêmero, a qualquer momento pode sumir da nossa vida. E a gente deposita toda a nossa esperança, toda a nossa fé nessas coisas efêmeras, essas coisas que mudam de mãos a todo momento. Quantos já tiveram muito e hoje não tem nada, não é? E quantos hoje não tem nada e amanhã podem ter muito? Então, depende muito do quê? Do nosso esforço próprio, do nosso trabalho. Muitos têm dinheiro por quê? Porque merecem, né? Porque são trabalhadores, laboriosos, são previdentes, são sábios em gastar o dinheiro e acabam sendo recompensados pelo esforço próprio. Deus dá como uma recompensa pelo trabalho feito, pelo esforço, um conforto material, não é? E aí ele muitas vezes se engana. Quando recebe esse conforto, acha que é graças a ele, né, que ele venceu na vida, só por esforço próprio. Então às vezes até humilha o outro e fala, façam como eu fiz, sigam o meu exemplo. Se eu sou rico é porque eu me esforcei, porque vocês são vagabundos e eu sou responsável unicamente pela minha riqueza. Mas e se Deus não quisesse? Não é? E se Deus desse uma doença e tivesse uma impossibilidade de trabalhar, será que ele conseguiria a riqueza dele, que ele tanto se orgulha? Não é? Porque a gente olhar para o nosso umbigo é muito fácil, a gente bater no peito e a nossa soberba, nosso orgulho, começar a falar para os outros que a gente é melhor, que a gente é responsável por tudo. Mas Deus sabe de tudo que acontece. Um fio de cabelo não cai sem a ciência de Deus. Então, se Deus amanhã não agradar mais a Deus, que a gente se mantenha, né, próspero, rico, ele tira a riqueza da nossa mão, a gente perde tudo, a gente volta para aquela estaca que a gente estava antes, para aprender a dar valor, a não ser orgulhoso, a ser mais humilde, né, a saber valorizar as pessoas e as situações que nos são apresentadas. E aí o Evangelho está cheio de passagens, né? Tem a famosa parábola dos talentos nesse capítulo, em que o Senhor foi viajar para um lugar distante, para um outro país, e confiou a cada um dos seus servos um valor em moeda, em dinheiro. Então, na medida das possibilidades, olha que interessante a lição, que ela fala que foi dado a cada trabalhador na medida das suas possibilidades. A um ele deu 5 denários, a outro ele deu 2 denários, e a um terceiro ele deu 1 denário só. E falou, olha, tomam conta do meu dinheiro aqui que eu vou viajar, quando eu voltar vocês prestem contas para mim.
E assim foi feito. Passado um determinado período, ele retornou, né, e chegou para os servos dele e falou: olha, o que você fez do meu dinheiro? Primeiro chegou: Senhor, olha, eu consegui aqui mais 5 denários, está aqui, estou te devolvendo 10. Ah, muito bem, servo fiel, você foste fiel no pouco, né? Mas será dado muito no céu, você vai conseguir a vida eterna. Vá e leve com você os 10 denários. O outro que recebeu 2 multiplicou por mais 2, conseguiu 4. Também foi agraciado pelo Senhor, que ele usou aquele talento de bom grado, né? Ele frutificou aquilo que foi confiado nele. E aquele que recebeu só 1, né? Denário chegou lá, falou: Senhor, olha, temo o Senhor, sei que o Senhor faz coisas impossíveis, o Senhor pode tudo, então com medo eu enterrei esse dinheiro aqui, estou te devolvendo. O que o Senhor me deu, guardei, protegi, e está aqui, estou te devolvendo aquela 1 unidade que você me deu. Esse foi amaldiçoado. Ele falou: preguiçoso, medroso, né? Por que pelo menos você não deixou o dinheiro com o banqueiro, que isso daria pelo menos um pouco de juro? Mas não, você enterrou esse tesouro que eu te dei, esse talento que eu te dei. E colocou, né? Essa pessoa mandou para o inferno, que onde há choros e ranger de dentes, e colocou como uma maldição. Aí você fala: pô, mas a pessoa guardou o dinheiro dele, não desperdiçou, não usou mal, mas também não fez nada, né? Aí fica aquela questão: se a gente tem o bem na nossa mão, por que a gente não vai fazer? A nossa inércia, quando a gente tem a possibilidade de fazer, é o mal, né? Os espíritos disseram a Kardec, disseram na codificação, que se a gente tem a possibilidade do bem, a omissão nossa é a mesma coisa que fazer o mal. Porque a gente está deixando de apaziguar a dor do outro, deixando, né, de minorar a miséria e tudo que a gente tem de alcance à nossa disposição. Porque quando Deus coloca os talentos nossos são o quê? Da paciência, né? Os talentos da nossa inteligência. Não é só dinheiro, a gente não deve pensar só em quantias materiais, mas sim todas as qualidades que nós temos, todo o amor que está dentro de nós, todo esse germe divino que foi depositado em cada um de nós que fomos criados por Deus. E o que a gente está fazendo disso em nossa vida? Na nossa encarnação atual, será que a gente emprega esse talento de acordo com o que Deus espera de nós? Será que a gente está dando frutos na sociedade que a gente vive? No local que a gente trabalha, na nossa família? Então, isso que vai ser pedido à nossa conta, né? Quando nós chegarmos do outro lado, vai ser perguntado não o que você teve, o que você teve na Terra na sua encarnação. Ninguém quer saber o que nós tivemos, mas sim o que trazes para cá. O que você traz para o mundo espiritual, o que você conquistou de bens morais, de evolução moral. E aí sim, os conhecimentos, a inteligência e as qualidades morais. Isso vai ser a moeda nossa lá no mundo espiritual. E se nós tivermos riqueza, né, desses bens imateriais, seremos bem recebidos. Tem uma outra analogia no capítulo que fala que é igual a um viajante que chega numa cidade, né, e vai procurar uma hospedagem. Se ele tem dinheiro no bolso, bastante dinheiro, ele vai conseguir um quarto bom, bem luxuoso, bem equipado. Se é um pouco mais pobre, vai ser uma acomodação mais modesta. E aquele que não tem nada vai ficar dormindo na rua, vai dormir na calçada. Por quê? Porque foi imprevidente, chegou lá sem nada. A mesma coisa quando chegarmos ao mundo espiritual. Não é? O que trazemos? Será que a gente vai ter uma bagagem, uma mala bem cheia de coisas morais, de conhecimentos, de inteligência, de qualidades morais? Se tivermos essa mala para apresentar, vai ser nos dado, né, uma boa acomodação no mundo espiritual, vamos estar numa boa posição de destaque. Agora, se só tivermos aproveitado da vida aqui, dos gozos materiais, da sensualidade, dos prazeres mundanos, vai ser falado assim: ó, você já teve o seu quinhão lá na terra, você já aproveitou a vida lá na terra e você se esqueceu de cultivar as qualidades interiores. Então, você não vai ter recompensa nenhuma, né? Vá atrás do prejuízo, vá correr atrás do que você não fez até hoje. E o mundo espiritual está cheio desses relatos, né? Quantos espíritos que ao chegarem do lado de lá se arrependem da vida que levaram aqui na Terra. Aqui muitas vezes eram pessoas de destaque, pessoas respeitadas na sociedade, pessoas que eram bem vistas pelos semelhantes, só que eram verniz, né? Diante das qualidades que o mundo aprecia hoje em dia. Porque hoje basta você ter dinheiro, basta você ter status, posição social, as pessoas puxam saco de você, as pessoas te toleram, te tratam bem.
muitas vezes, a maioria das vezes, com falsidade, mas é aquele verniz da sociedade que a gente está acostumado. Agora, lá no mundo espiritual, ninguém vai se importar com o título, com honraria, com o que você foi, se você foi um grande empresário, um grande médico, um grande advogado, se você tinha 10 casas, avião a jato, se tinha vários automóveis, isso para eles não importa, isso não vai mostrar quem você é de fato, mas sim a luz que você traz, não é? Tudo que a gente faz de bem para o próximo advoga em favor de nós mesmos. A gente está ajudando o outro e estamos mais ainda nos ajudando. Porque tudo que eu faço de bom ao meu alcance, né, reverte para mim. Eu estou criando meu lugar bom lá no céu. Eu estou criando a minha boa acomodação no mundo espiritual. Porque isso que vale a pena. A gente perde muito tempo e muito recurso para conseguir mais coisas, né? Todos nós se estressamos, ficamos nervosos, ficamos doentes, porque é trabalho, 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 dinheiro, 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 quer comprar as coisas, conquistar as coisas, e esquecemos muitas vezes a nossa saúde física, mental e espiritual. E aí temos que ir para o psicólogo, psiquiatra, né, para o gastro, tratar as nossas doenças que nós mesmos criamos, que não são nada de outras vidas. Não é que a gente trouxe problemas de outras vidas, a gente criou problemas aqui, com a nossa ganância, com o nosso egoísmo, com a nossa ânsia desesperada de atender aos anseios da sociedade, muitas vezes nem nossos são, não é? Às vezes a gente é feliz com um pouco, a gente está... como se diz, contente com o que nós temos, né? Mas não, a sociedade cobra, tem que ser bem sucedido, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter essa posição, e a gente se mata muitas vezes para mostrar para os outros uma coisa que nem a gente curte, nem a gente gosta. Então que a gente coloque o nosso tempo a favor de coisas que sejam boas, né? Para nós e para os outros, coisas que valham a pena, que sejam levadas ao mundo espiritual. E não aquela passagem que tem no Evangelho, né, daquele senhor muito rico que chegou no momento que a plantação dele deu mais ainda, frutificou mais ainda, conquistou muito mais riquezas e falou assim, bom, agora já dá para me aposentar, eu tenho tanta coisa e tive mais ainda nessa última colheita que dá para eu vou ter que derrubar meus celeiros para fazer celeiros maiores, para colocar mais em depósito as coisas que eu conquistei. E vou poder me aposentar e minha alma vai poder se deleitar agora com todo esse conforto. Vou poder descansar, beber, comer à vontade, passear. E aí Deus, né, por outro lado, viu isso e falou, pô, que tolo que você é, né? Mal sabe que a sua alma será pedida hoje. Hoje você vai desencarnar. Então, quer dizer, essa pessoa passou a vida toda acumulando tesouros aqui da terra, achando que chegou naquele período ele ia poder aproveitar, e mal sabia que era o último dia dele aqui na terra. Dessa noite em diante ele estava partindo. E o que seria dos bens que ele acumulou uma vida inteira? Para quem que ia ficar esses bens? Ele ia aproveitar alguma coisa? Se matou a vida inteira, né? Passou por necessidades, porque quis, por egoísmo, por orgulho. E aí quando chegou o momento que ele achava, né, que fosse aproveitar a vida já estava se esgotando e ele ia para o mundo espiritual. E aí lá ia chegar pobre, né, de tudo, porque não cultivou as verdadeiras qualidades, os verdadeiros bens que necessitava cultivar. Então quantos de nós não fazemos isso, né, na nossa vida? Quantas pessoas que a gente não conhece que a pretexto de dar um conforto para a família, de dar uma posição maior, passa por privações às vezes, né, atrozes, a pessoa passa por dificuldades, mas justificando uma boa ação. Ah, é para deixar para o meu filho, para o meu neto, para eu dar conforto para não sei quem. Mas será que vale a pena tudo isso? Né? Será que você já não tem o suficiente, já não tem saúde, já não tem um certo conforto que dá para você aproveitar a vida? Será que você precisa se privar, né, do necessário muitas vezes para acumular mais por causa de uma avareza? Então a avareza também, né, é contrária à lei de Deus. Da mesma maneira que o ser pródigo, desperdiçar o que você tem também não é legal, porque isso às vezes a pessoa acha que é legal ser uma pessoa gastadora, né? Ah, a pessoa gasta tudo que tem, a pessoa vive endividada porque ela dá tudo, dá até a roupa dela do corpo para os outros. Só que quando você desperdiça, muitas vezes você está fazendo isso por egoísmo, né? Para você satisfazer os seus prazeres. Então, se você gasta desmedidamente, sem controle nenhum,
Você não está fazendo isso porque você é uma boa pessoa, porque você é uma alma caridosa, mas sim muitas vezes para você satisfazer seus desejos. Você quer comprar tudo, você quer ser mais do que você é, e você acaba se endividando, acaba se atrapalhando todo. Isso não é legal também. Então, sempre aquela história, a virtude está no meio, né? Nem você ser avarento de guardar e ser pão duro e cada vez querer ter mais e achando que nunca vai morrer, né? Que vai chegar no momento que você vai poder gozar a vida, aproveitar, e às vezes esse momento nunca chega. Vai chegar a morte e você não se tocou que já passou a hora de você utilizar os recursos. E outros gastam demais sob a justificativa de que são bons, mas não, muitas vezes para satisfazer um ego, satisfazer uma paixão interior. Então a grande dificuldade nossa é essa virtude, né? Não ser tão avarento e não ser tão gastador. Claro, a gente vai cometer um excesso aqui, outro ali, todos nós somos imperfeitos ainda. Então ninguém aqui tem uma solução mágica, ninguém tem aqui uma fórmula mágica para falar, ó, sigam esse exemplo, faça assim, faça assado. Mas a consciência nossa deixa essa medida. A gente consegue perceber quando a gente está exagerando na medida, né, de guardar, de querer as coisas, e quando a gente, por outro lado, está desperdiçando exageradamente também. E aí ter aquela medida exata de falar, bom, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso parar de gastar demais, eu preciso parar de ser tão pão duro, né, de guardar tanto dinheiro, e às vezes ser rude com as pessoas à minha volta, sob pretexto de deixar um conforto para depois. Porque quantos que deixaram, né, herança para os filhos, para os netos, e depois os netos e os filhos perderam tudo? Não é verdade? Por quê? Porque não ensinou, né, que tem que ter a previdência, tem que ter uma sabedoria em utilizar, porque às vezes quando vem fácil a coisa, a pessoa desperdiça, a pessoa não dá valor naquilo, porque não soube ganhar, não soube o esforço que aquilo teve, não é? E aí a pessoa, às vezes, a pretexto de fazer um bem, acaba fazendo um mal para sua própria família. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. E se Deus achar que por bem transferir essa riqueza, ele vai transferir. A riqueza não pode ficar improdutiva. Ela deve ficar passando de mão em mão à medida que ela seja feita para o bem do outro, né? Se a pessoa souber utilizar bem, ela vai manter essa riqueza. E na época de Jesus se falava muito em esmola, né? Todo mundo achava dar esmola, dar esmola, dar esmola. Hoje o dinheiro serve o quê? Para você ser um empresário, você empregar várias famílias vivem com o seu dinheiro. Né? Se você tem uma empresa, você tem um comércio, quantos empregados você pode colocar ali dentro? E aí sim, você está usando o seu dinheiro para o bem do próximo, porque você está criando abundância na sociedade, você está gerando riqueza. Por outro lado, uma pessoa que só especula, uma pessoa que não reverte a riqueza em nenhum benefício para a sociedade, não é? Seria esse senhor que eu falei que está acumulando os celeiros dele, achando que um dia ele vai gozar daquilo. Só que mal sabe que às vezes não vai chegar o tempo de ele aproveitar aquela riqueza. Então, a riqueza sempre ela deve ser posta em favor de todos, em favor de acrescentar alguma coisa na sociedade. E por isso ela é de Deus, né? Ela é uma virtude, ela é um objetivo que nós devemos sim almejar, mas desde que reverta em favor do próximo. Que outros falam assim, eu não queria ganhar nada. Se chegasse para mim hoje, você ganhou aqui milhões, eu vou ficar com medo, olha que responsabilidade que eu vou ter, vou ser assaltado, pode ser sequestrado, vai que eu desperdiço esse dinheiro e aí vou ser punido depois porque eu usei mal. Isso também é outro egoísmo, né? Se eu tenho oportunidade de amanhã ganhar numa Mega Sena, ganhar numa loteria e ficar milionário, Deus está confiando em mim, está me dando uma prova que eu saiba utilizar esse dinheiro bem utilizado. Então eu não posso fugir dessas provas, né? Então você também fugir disso com medo da responsabilidade é uma certa omissão, né? Então, se você for agraciado, assuma a tarefa, vá em frente, aceite de bom grado o que foi te dado, mas use em prol do próximo, seja caridoso, né? Saiba fazer com que aquilo sirva de progresso para o mundo, porque o mundo precisa disso, né? Quanto que a gente precisa produzir mais para alimentar as pessoas? O mundo vai crescer muito de população ainda. E que terras que precisam ser produtivas, né? A gente precisa melhorar as técnicas de produção, a gente precisa melhorar a infraestrutura das cidades. E o que a gente faz se não for pelo dinheiro?
para essas obras, só o dinheiro serve para isso. Né? Não é de graça, não cai do céu, mas para isso precisa ter alguém financiando. Se a gente hoje tem um celular, né, que é um computador na nossa mão, é porque algum empresário alguma vez, algum gênio, né, teve o aporte financeiro e desenvolveu essa tecnologia. E hoje ela é acessível para todos nós. Se a gente tem tratamentos na medicina avançadíssimos, é que alguém investiu naquela máquina, né, naquele aparelho que faz aquelas cirurgias robóticas, numa máquina, né, de tomografia. Tudo isso custa muito caro. São as riquezas que produziram isso. Então, por isso que é tolo a gente falar, o certo seria dividir tudo, a riqueza do mundo, para todo mundo. Tudo bem, vou dividir, já está mais do que provado de que se pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos em frações iguais para todos os habitantes, cada um receberia uma parcela mínima. Primeiro que ninguém ia ficar rico, né? E outra, que a diferença natural entre nós já faria a diferença logo. No aproveitamento disso, uns iam conseguir daquele pouco fazer muito, outros iam perder aquele pouco que receberam, outros iam manter na mesma situação. Por quê? Porque as aptidões são diferentes. Nós não somos iguais um ao outro, não é? Cada um de nós aqui está numa evolução. Cada um tem sua história, tem o seu progresso espiritual. Então, se a gente hoje igualasse todo mundo, né, a gente ia perceber em poucos anos que cada um ia ter um desenvolvimento diferente. A gente vê isso com filhos, né? Às vezes o pai dá a mesma oportunidade para 2, 3 filhos. Não vai ser igual. Os 3, cada um vai desenvolver de uma maneira, né? Um vai, como falou o talento lá, de 5 vai fazer 10, né? Outro de 2 vai fazer 4 e outro de 1 vai fazer menos 1, porque vai dilapidar tudo. Então cada um tem seu jeito, tem seu momento e a sua evolução. Por isso que nós nunca devemos, né, amaldiçoar a riqueza e o dinheiro. O dinheiro, ele é bendito, ele é sagrado, ele está aqui para o nosso proveito, né? Então que a gente saiba utilizar as riquezas tanto materiais quanto espirituais que nós temos, para que a gente não seja aquele servo infiel, né? Quando chegar do outro lado, falar, Senhor, eu guardei o que você me deu aqui, não usei, eu fui agraciado com inteligência, com força de vontade, com trabalho, não trabalhei, não dividi meu conhecimento, não partilhei nada do que eu tenho. Eu fui preguiçoso, né? Eu não usei o que eu tive. Deus muitas vezes não dá dinheiro para a gente, mas dá inteligência, né? Dá saúde, disposição para conquistar as coisas. E se a gente começar a dar desculpa, né? Eu não posso porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o que, tal. Quer dizer, são meios da gente justificar coisas injustificáveis. E a gente escapar da nossa responsabilidade, né? Porque a cada um vai ser dado segundo as nossas obras. Então, se a gente tiver boas obras, vamos receber bastante. Se a gente não tiver obra nenhuma, não vamos receber nada. Porque nada vem do céu, nada vem à toa, né? E ninguém é sortudo. Aquela pessoa nasceu numa família rica, aquela pessoa tem tudo de mão beijada. Certamente ele teve méritos para isso de outras existências, porque a gente não vive só aqui, né? A gente é o produto de ontem e o amanhã nosso vai ser o produto de hoje. Então, se hoje eu não sou uma pessoa agraciada com muitas riquezas, com muitas qualidades, por que eu não começo a trabalhar no bem já hoje para amanhã nascer numa condição melhor, para amanhã não ser merecedor de situações muito melhores do que essa? O que eu não posso é invejar, né, é odiar, amaldiçoar, porque nós que somos espíritas, que conhecemos a lei de Deus, sabemos que nós temos pluralidade de existências, imortalidade de nossa alma. A gente não vive só essa vida, né? Que essa vida é uma de muitas que nós centenas, milhares de vidas que já encarnamos, de existências, e vamos ter muito mais, não é? E que a gente tem a chave do nosso futuro. A gente pode fazer um futuro melhor, está na nossa mão, né? Não é uma pessoa de fora que vai nos dar um futuro melhor, não é ninguém com aparências externas que vai nos modificar, e sim nós, dentro de nós, que vamos modificar a nossa vida. Então a lição sempre de Jesus é essa, né? Que nós sejamos responsáveis pela nossa vida, assumamos, né, as nossas responsabilidades e o que nos é dado, que a gente saiba frutificar isso de bom grado, do jeito que Deus quer que a gente faça, que a gente leve a caridade, que a gente ame ao próximo. A medida certa das coisas é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso não tem erro. Se a gente for fazer alguma coisa e pensar se aquilo está sendo agradável, que eu estou fazendo para o outro, seria agradável para mim, eu estou no caminho certo. Agora, se aquilo que eu estou fazendo para o outro não seria legal, se alguém fizesse para mim eu não iria gostar, então por que eu vou fazer? Por que o outro merece menos do que eu?
né? Por que que eu mereço mais? Porque eu sou melhor e que o outro irmão não é? Então a gente começa a acabar com o egoísmo e com o orgulho com esse pensamento, com a nossa consciência. Porque o maior censor, o maior Deus que existe dentro de nós é a nossa consciência. Né? Nós sabemos quando a gente está fazendo certo e quando a gente está fazendo errado. A gente que nós nos enganamos muitas vezes, né? Aplacando a consciência, deixando ela adormecida, mas que a qualquer momento ela volta e nos mostra, né? Se a gente está no caminho do bem ou no caminho do mal. Outros passam uma vida inteira iludidos, quando chegam do lado de lá vai ser cobrado. Aí não tem como se esconder, porque a gente do outro lado vai se revelar no mundo espiritual como a gente é. Aqui a gente tem um verniz da sociedade, a gente consegue, né, ser hipócrita, a gente consegue passar uma imagem, no fundo ser outra. Às vezes a gente esconde até da nossa própria família, né, muitas vezes o que a gente é. Mas lá no mundo espiritual, cada um será reconhecido conforme a sua vibração, conforme a sua luz ou falta de luz própria. E aí os espíritos amigos vão ver, né? Não adianta a gente contar uma história bonita, florear, se o nosso íntimo não vai mostrar aquela realidade. Então a gente vai entrar em contradição por nós mesmos. Não precisa ninguém apontar o dedo para nós e apontar nossas falhas. Nós vamos ser um outdoor ambulante do que nós somos, né? Então a gente não consegue enganar. A gente engana às vezes aqui as pessoas, tal, mas no mundo espiritual não tem essa, né? Ninguém consegue se passar por outra pessoa. Então imagina que felicidade que seria cultivar as boas qualidades e chegar lá, né, repleto de coisas boas, de brilho, de luz e sabedor de que cumprimos a missão que nos foi dada. Chegamos aqui, passamos pela terra, passamos por essa escola, mas chegamos lá com a missão cumprida, né? E aí seremos bem reconhecidos, bem recebidos pelos nossos parentes, pelos nossos guardiães, por quem já nos predecessores que já estão no mundo espiritual antes de nós. E aí seremos assim agraciados, né, pelo trabalho bem feito e pelo trabalho bem cumprido. Acho que isso é o objetivo de todos nós, né? Termos uma vida bem aproveitada, saber conquistar evolução espiritual e não desperdiçar tempo aqui na Terra. É tão difícil. Os espíritos falam que a gente lutou tanto para estar aqui reencarnado, pela oportunidade de ter esse corpo de carne mais uma vez para a Terra servir de nossa escola, de nossa classe para desenvolver. Por que a gente, né, a gente esquece, a gente desperdiça o nosso tempo? E aí depois não adianta chorar. Olha, perdi tempo, não aproveitei o que devia aproveitar, aí já é tarde, né? Aí vamos nós de novo implorar um novo retorno para a carne e de condições muitas vezes piores do que a gente está atualmente. Então que a gente aproveite sempre o nosso tempo, né, em coisas úteis, em coisas saudáveis. Se a gente tem tempo para tomar banho, para jantar, né, para assistir televisão, por que a gente não tem tempo também para ler uma passagem do Evangelho, para fazer uma leitura edificante com os vários livros espíritas, né, que a gente tem à nossa disposição? Que a gente saiba utilizar sempre o tempo em nosso proveito. Então é isso que eu vim falar com vocês, né? A mensagem de hoje é essa, que ou servimos a Deus ou servimos ao Deus da riqueza. Que a gente saiba sempre servir a Deus, né? Que as coisas materiais são importantes, são necessárias para a nossa vida, mas que a gente não deposite mais confiança nas coisas materiais do que nas coisas divinas. Que a gente saiba, né, agradecer a Deus pelo que a gente tem, que a gente saiba pedir, né, mais paciência, mais coragem, mais resignação, que a gente melhore como ser humano. Esse é o objetivo maior de todos nós estarmos aqui neste momento. E se vocês estão aqui, né, me escutando, estamos ouvindo, né, essas palavras do Evangelho que não são minhas, é porque temos desejo de melhorar, né? Seria muito mais fácil estarmos em casa, na televisão, num bar, em outro ambiente, mas se estamos com o nosso tempo aqui, é porque a gente quer, né, ouvir a palavra de Deus, quer refletir e quer sempre progredir na nossa existência. Muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês, viu? Obrigado por ter me ouvido. Quer que eu faça a oração, Flávio? Para encerrar? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então vamos aproveitar esse momento em que estamos envolvidos com as energias espirituais dos nossos amigos desta casa, dos benfeitores, dos espíritos que nos assistem desde o momento em que ingressamos neste ambiente, que já estamos sendo secundados e ajudados pelos nossos espíritos protetores e pelos espíritos que Jesus nos envia para sanar as nossas doenças, os nossos desequilíbrios e para inspirar coragem, perseverança e fé em nossas vidas.
Deus, afaste-nos de todo mal, de toda má influenciação, que nós desenvolvamos a força de vontade dentro de nós para sempre buscar o caminho do bem, o caminho da fé e da esperança. Que a gente não perca tempo, Pai, com as distrações deste mundo material que tem levado muitas pessoas às perdições, às discussões estéreis, à prática de ilícitos contra os seus semelhantes. Que a gente não se enverede por esse caminho da fama fácil, do dinheiro fácil, das posições sociais tão efêmeras e que logo passam. Que a gente seja um cultivador desta terra, mas cultivador das virtudes, do amor ao próximo, da tolerância, da paciência, da benevolência, e que a gente seja, Senhor, agradecidos pelo concurso dos bons espíritos em nos auxiliarem, terem paciência para conosco, que a gente seja grato hoje e sempre, Pai. E assim oramos a prece que o Seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, Pai. Obrigado. Obrigado. Ó, o gatinho estava atrás do seu. Ah, é isso, né? Pessoal, internet, muito obrigado. A gente tem que conciliar, né? Conciliar as duas coisas, que vamos longe com isso. Material e espiritual. Com certeza. Cadê a minha assistente? Minha assistente estava ali lendo. Vamos concluir para mim. Lá em cima, ó. Concluir aqui. Isso.